Hoje a traça vai ser firme, porque o assunto também é. E aí hoje eu vou falar sobre limites, estereótipos, como que às vezes a gente é pego de surpresa pelas interações que acontecem no dia a dia. Eu sou o estereótipo purinho do imaginário coletivo, por ser uma mistura de uma família multicultural. E para falar mais sobre isso que eu vou falar hoje, a gente vai precisar de um alinhamento de conceito sobre o que eu tô chamando de estereótipo aqui nessa reflexão. Antes de falar de fato, eu queria dizer uma parada que eu podia ter fingido, né, que inicialmente essa era a ideia, não é esse desenho aqui, mas eu prefiro expor a realidade e mostrar também a imperfeição das coisas. Porque esse desenho que eu decidi fazer essa semana, ele foi atravessado por 1 milhão de coisas que estão acontecendo atualmente no mundo, não é? Tem, assim, uma densidade de significados e eu coloquei aqui vários elementos figurativos que são cheios de camadas e detalhes de cor, textura. E, assim, apesar de eu ter gastado 1 milhão de horas fazendo esse desenho, não vai ser hoje que você vai ver isso aqui ficar pronto. Então, eu já tô te dando esse spoiler aqui de primeiro, pra gente alinhar a expectativa do que você espera que dessa interação de hoje. A segunda coisa que eu quero também é a gente tem que mesmo acreditar no processo, entendeu? Então, assim, é meio que uma mensagem pra mim mesma e eu tô partilhando essa lição de moral que eu tomei de mim mesma, afinal de contas, porque eu não tenho tempo pra estar fazendo tudo que eu tô querendo fazer. Então, se eu quero fazer tudo que eu quero fazer, eu vou ter que, às vezes, não deixar o pratinho cair, mas tem que entender de que vai ser imperfeito e de que o importante não é bem o resultado final, é o processo de fazer a coisa, né? E que a imperfeição ela é só um ponto de vista. Não tem milagre na quantidade de tempo que eu tenho pra me dedicar a isso. Então, eu tenho que fazer o que eu posso com o tempo que eu posso, né? E nessa perspectiva também, eu tinha duas hipóteses aqui, que era, eu não tô fazendo isso aqui pra mostrar pra ninguém, pra provar nada pra ninguém, então eu podia simplesmente não fazer nada, né? Tipo assim, foda-se, quando der tempo eu faço. Ou então entregar o mínimo que eu poderia. E aí eu sou mais desse time do melhor feito do que perfeito. Também, né? A verdade é que eu preciso treinar o algoritmo aqui da coisa, que significa treinar a constância. Então, se você também é imperfeito, como eu, por favor, subscreve aí no canal, faz favor, e porque a meta são 1.000 inscritos e eu preciso dessa colaboração aí para chegar nesse objetivo. Portanto, voltando para o assunto principal, segundo o Google, o estereótipo ele é uma imagem preconcebida, generalizada ou simplificada sobre um grupo de pessoas ou alguma coisa que frequentemente tem base em características genéricas, sem levar em conta a totalidade de cada membro do grupo. E o estereótipo, ele é uma fórmula meio que de rotular, classificar pessoas ou grupos, criando certos padrões que, dependendo do contexto, podem ser negativos ou positivos, mas que, na maioria das vezes, são baseados em ideias superficiais generalizadas. Eu já ouvi que todo brasileiro é folgado, preguiçoso, no meu contexto, né, de imigrantes. Ou então, também, já ouvi como brasileira que todo português é burro. E aí, desculpa, amigos tugas, eu não sei se vocês estavam ligados nisso, se vocês tinham noção que em alguns lugares do Brasil falam isso de vocês. Eu não sei se fora do Brasil também, não faço ideia. Mas, se vocês não sabem, eu tô sendo aí a portadora dessa informação. Inclusive pra falar que é tudo mentira, não é? Porque, tipo, como pessoa que convive bastante com a comunidade portuguesa, meu marido é português, da minha percepção, eu diria que o modelo mental e o tipo de comunicação é mais direto, tá ligado? Não tem entrelinha aqui, não tem um. Você tem Coca-Cola, já espera que alguém vai te entregar Coca-Cola como se isso tivesse implícito na sua pergunta. Não, se você quer, você tem que dizer que você quer, tá ligado? Não tem entrelinha aqui. Então, nessa perspectiva que as pessoas aqui falam as coisas diretamente, eles têm uma comunicação direta e não indireta como a nossa, no Brasil, por exemplo, que eles são chamados de rudes e grossos por alguns brasileiros que têm experiência ruim na convivência com eles. Então, assim, mas também, assim,
Não que muitos não sejam uns resingão do caralho, tem um monte de português reclamão mesmo. Mas não é a maioria, tá ligado? E aí, assim, percebe a sutileza dos conceitos que a gente cria como verdade absoluta pra uma maioria de pessoas. Inclusive, assim, eu tenho um pouco a sensação que quanto mais unidade de pessoa a gente é, parece que mais é necessário que coletivamente a gente crie grupos meio que para estruturar e fazer a manutenção do sistema que a gente está coexistindo, né, basicamente. Então, por exemplo, a gente começa a organizar as coisas para conseguir conviver, não é? E aí, de um lado ficam as coisas da saúde, ali do outro lado fica a coisa da propriedade, aí do outro lado fica não sei o que da justiça. E o mesmo vai acontecendo numa menor escala a nível do sujeito, tipo, aqui, cuidados para as mulheres, lá, cuidado dos idosos, né? Dividindo a gente em coisas para que a manutenção desses viveres todos seja de uma maneira mais fácil. O problema é que, por um lado, simplifica a gestão e a oferta de serviços, mas por outro, simplifica demais e cria percepções assim meio distorcidas da complexidade de cada animal humano, tá ligado? Por quê? Porque esse tipo de análise ele não vai parar para perceber a especificidade de cada indivíduo. Então, só para dar um exemplo, um outro exemplo. Outro dia eu tava. Eu tinha que me arrumar pra começar o trabalho, né? Eu trabalho remotamente. E aí eu tava meio de saco cheio de ver, assim, minha cara do mesmo jeito, porque eu tô de cabelo curto. E por mais que seja muito bom ter cabelo curto, porque, cara, eu tô pronta pra tudo a qualquer momento. Tipo, lavou, tá novo, sabe? Do jeito que preciso pro tipo de estilo de vida que eu gosto de ter. Também tem o lado que enche o saco, né? Aí, assim, tava meio de saco cheio, peguei um lenço de oncinha que eu tenho aqui. E tava meio que no mood ousada nesse dia, devia estar. Nesse momento os homens não vão entender nada, mas devia estar no meu período de ovulação. Então tava assim, tipo, quero arrasar. E decidi que ia fazer uma amarração diferente com o lenço e. Mesmo a pessoa assim, não tá muito certa, tava meio indecisa se eu ou não, porque talvez parecesse que eu tava limpando a casa, dependendo de quem me visse na câmera e de qual fosse a cultura dessa pessoa, talvez. Então eu fiquei assim, meio indecisa do que eu faria de fato. Mas ia depender da referência que cada um tem, e pensei que no contexto de trabalho, né, cada um ia ficar com a sua opinião para si. E aí fui lá, meti um lenço no cabelo, meio que ficou, tipo, turbante, e eu tava assim, confiante, porque eu tinha conseguido fazer uma cena, tinha conseguido amarrar o bagulho, fazer que parecesse que o bagulho era um turbante, e eu tô de cabelo curto, parecia que eu tinha mó cabelão por mais daquele, por mais daquele pano. E, assim, é isso, tava confiante. Cara, agora eu tô aqui curiosa. Talvez se tiver algum homem hétero me ouvindo, me faz aqui um favor. Vocês têm algum. Tem uns dias assim, que tipo, no mês, que vocês matam uma roupa, um acessório, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram. E pensam assim, caralho, hoje. Olha no espelho e fala assim, hoje eu tô gato. Tem. Isso também funciona pra vocês? Me diz aí depois num comentário. Não me manda mensagem no privado, não. Eu vou gostar de saber também, na verdade. Mas, tipo assim, me ajudem a treinar aí meu algoritmo de alcance. Comenta aí embaixo. Se é só uma mulher que usa a moda como ferramenta de elevação de ego. Então, para dentro. Eu tava numa reunião fazendo um ponto de situação num certo tópico que eu tô trabalhando atualmente. E nesse meio discutindo sobre coisas, né? Tipo, aconteceu isso, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu falei que certa coisa não podia acontecer mais. Sei lá, nem fui muito enfática, só falei que não podia acontecer mais. Isso tudo em inglês, né? Que a minha personalidade é outra, né? É a minha personalidade carioca. É outra persona que eu tenho que fala de um outro jeito. Eu não sei nem direito fazer barraco em inglês. Então, falei, me posicionei dizendo que certa coisa não podia acontecer de novo. E aí, esse colega de trabalho, que tipo, sei lá, ele me considera uma pessoa, acho que tranquila e fala bem de mim pelos corredores. Tipo assim, esse tipo de pessoa. Ele me comparou a uma negra americana barraqueira só porque eu tava com um lenço na cabeça e gesticulei, tipo, né, falando como todo brasileiro fala e gesticula, dizendo que uma coisa não ia acontecer. Então, assim, ele mesmo mandou uma piada no estilo intimista, sabe? Como se assim, como se fosse meu íntimo, como se fossem meus irmãos fazendo uma piada comigo. Que não é bem o caso, né? E aí eu confesso que a minha primeira reação foi rir
E muitas vezes as pessoas acham que eu tô rindo porque eu tô concordando com a piada, ou eu tô concordando com o absurdo que elas estão falando, porque muitas pessoas me falam absurdo, mas não dá pra contar tudo aqui de uma vez. Mas às vezes eu tô só rindo de como a pessoa é sem noção de expor uma opinião pessoal, tá ligado? Publicamente, sem pudor nenhum, porque eu não fui educada assim, não. Tipo, meus pais, eles eram bem rígidos, se eu bem me lembro, né, também, que é a minha perspectiva, eram bem rígidos sobre o que que você fala ou deixa de falar, tá ligado? Mas é isso. E aí eu penso que é meio deselegante, às vezes, a gente ter uma visão limitada sobre uma pessoa só porque a gente tem uma visão limitada do uso de um acessório, tá ligado? Tipo, e nesse caso eu tô falando do turbante, mas isso funciona pra várias coisas e várias pessoas, tá? E é assim, falando em turbante, ninguém olha pra um indiano chateado de turbante, ninguém diz que o indiano é barraqueiro, né? Só que se a gente parar pra analisar em profundo o que rolou ali, por consequência, tá ligado? Foi, não sei se é uma tentativa de controle simbólico, mas tipo, é uma observação simbólica a partir de uma percepção pessoal, né, da própria vivência, do que é usar o turbante. O Michel Foucault talvez olharia essa situação e chamaria esse evento de microfísica do poder. Não foi só um comentário, tá ligado? Foi uma opinião pessoal, não é? Porque isso vem da percepção pessoal da pessoa e com um toque de ato de normatização. E aí você tá me perguntando, mas o que que é isso? Tipo, Foucault ele vai dizer que na sociedade a gente cria certos padrões de comportamento que são considerados, entre aspas, normais. E quando alguém foge desse normal, desse padrão, essa pessoa é classificada como uma desviante, né? Então, aplicando isso no contexto dessa história que eu tô contando, disfarçado de piada, essa pessoa me lembrou muito silenciosamente que tem um personagem padrão Juliana Designer que geralmente eu desempenho, né? E que se espera que eu performe. Mas então, se eu não tô nesse modelo, né? Se eu tô com alguns adereços que tem alguns símbolos envolvidos e eu ao mesmo tempo tô impondo limite, eu também posso ser lida como uma outra coisa e também posso ser lida como saindo do meu personagem padrão Juliana Designer. E aí, no caso, eu sou comparada não como líder, não como, sei lá, presidenta firme de algum lugar, sei lá, não sei, não estão me comparando com isso, tá me comparando com uma negra americana do filme que faz barraco. Percebe a sutileza da comparação? E assim, às vezes as pessoas nem param pra pensar na comparação que fazem, mas tipo, é exatamente também não parar pra pensar que diz sobre o que você pensa. Porque se você não para pra pensar, isso diz muita coisa. Pelo menos eu enxergo muita coisa no vazio, né? E se a gente chama a Angela Davis, por exemplo, para essa mesa, ela ia dizer que o que houve ali foi uma ativação de um estereótipo não só racializado, como misógino. Então, toda vez que eu impor limites de processos ou interação profissional e for firme, eu vou ser lida como agressiva, dependendo do tipo de roupa que eu estiver usando, é meio complicado, né? Porque se eu falo com doçura e tô disponível para resolver todos os problemas, tá tudo certo, eu sou perfeita, olha que exemplo. Mas se eu imponho respeito nas situações, muito, muito facilmente eu viro a barraqueira do filme. Isso não é de agora não, tá? Isso já é de muito tempo, porque há muito tempo eu tenho que me impor limite nas coisas que acontecem, porque as pessoas são sem noção. E aí o interessante é, tu já viu algum executivo barraqueiro? Quando grita numa chamada, tá todo mundo na chamada e tem uma pessoa gritando porque, sei lá, ou mandando palavrão pro ar porque não sabe fazer gestão das emoções quando se frustra. E aí começa a xingar toda a gente porque não sabe fazer trabalho colaborativo e não percebe que as pessoas podem errar e que a gente tem que lidar com isso. Tipo, né, são muitas vezes duas réguas e duas medidas. Obviamente que isso não é uma realidade em todo lugar, nem com todas as pessoas, mas isso acontece bastante. Talvez menos do que já aconteceu em toda a história do mundo, mas continua acontecendo. E, muito sinceramente, acontece muitas vezes comigo, né? Então, é assim que funciona o poder, sabe? Ele se disfarça de piada, de opinião, de cuidado, mas no fundo ele tá mesmo querendo dizer: se comporta, sorri, agradeça, não reclama, sabe? E a gente é isso, vai seguindo, desenhando, pensando.
E desarmando essas armadilhas com ironia, sim, sabe? Mas também com firmeza. Tá achando que eu vou deixar de usar turbante? São 35 anos resistindo a estereótipo aí nesse mundo, lidando com gente sem noção que não sabe interagir, que não tá acostumada a interagir com todo tipo de pessoa e que quer botar opinião pra dentro, a opinião de dentro pra fora. Na moral, cada coisa que se escuta. Mas é isso, esse foi mais um rabisco do Desenhando e Reclamando. E me fala aí, qual estereótipo que já te encaixaram? Estereótipo tá cheio por aí. Comenta aí pra mim. Vamos transformar esse incômodo em conversa e essa conversa em consciência.